A paz do Senhor Jesus, que alegria, que satisfação poder mais uma vez alcançar o seu coração com a palavra de Deus. Está no ar o programa da nossa missão. Começa agora o programa Nossa Missão. Nossa Missão. Com o pastor Renato Silver, levando a palavra de vida aos corações. Um programa da Nossa Missão Church, uma igreja missionária cuidando de vidas. Direção-geral, pastor Renato Silver, o profeta do Vale. Vem ser feliz. Pastor Samuel Henrique, nós estamos aqui ainda extasiados com o que foi essa tarde da bênção hoje, com tudo que Deus fez no meio do seu povo. Como diria o salmista, grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. Deus é fiel, pastor Renato, a paz do Senhor, povo abençoado, você que estava conosco agora há pouco na tarde da bênção e você que está nos acompanhando aqui nessa madrugada através da TV Capital, através do programa da Nossa Missão. Que Deus te abençoe, nós estamos praticamente encerrando este mês de abril, mês de tantas bênçãos, de tanta novidade de Deus, e eu tenho a alegria de trazer uma palavra de Deus para o seu coração com o pastor Renato. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você através desse programa. A Bíblia diz que o final das coisas são mais importantes do que o início delas. E este mês de abril, em nome de Jesus, vai ficar marcado como um mês que terminará muito melhor do que começou. Você crê nisso? Toma posse desta palavra, traz e aplica essa verdade para a sua vida e recebe a novidade de Deus. Estamos falando sobre vários personagens, homens e mulheres, que a Bíblia nos traz histórias, pastor Samuel, de grandes reviravoltas, que em meio ao caos, em meio a um cenário que tudo parece perdido, de repente Deus chega com a novidade dele. Falamos no programa passado sobre Jacó, e hoje eu gostaria de falar, ainda dentro da linhagem dos nossos patriarcas, falar sobre Ismael. Ismael também é um outro personagem bem distinto, né? Tem suas particularidades. Ismael, ele é um filho, né? Podemos dizer fora do casamento, porque o casamento de Abraão era com Sara. A lei permitia esse tipo de relacionamento quando uma mulher não podia gerar e o homem, para não ficar sem a sua descendência, podia fazer um filho fora, fazer um filho com uma serva, foi o caso de Agar. Desse relacionamento, desse jeito humano, de quem não aguentou esperar mais a promessa chegar, e quantas vezes nós não enfiamos os pés pelas mãos e também nessa falta de paciência, de esperar a promessa, de esperar o agir de Deus, a gente também vai fazendo do nosso jeito, o famoso jeitinho brasileiro, e nesse jeito humano que é imperfeito, nasce Ismael. Ismael nasce fruto de um arranjo, aquele relacionamento arranjado, aquele filho que é gerado através de um arranjo. Esse arranjo é Abraão dizendo, vai ser do meu jeito, vai ser no meu tempo e na minha hora. Ele não aceita esperar o tempo de Deus, ele não aceita a vontade de Deus. Na verdade, quando chega nesse ponto, parece até mesmo que ele se esquece da promessa. Tanto que quando o anjo vem e visita a tenda e traz a confirmação da promessa, Sara, ela ri da palavra do anjo, ela ri da promessa, dizendo assim, não tem jeito, não tem lógica. E aí é quando a gente diz assim, já que não tem possibilidade, já que essa promessa parece ser algo impossível demais, vamos resolver aqui, vamos tentar dar um jeito, é nesse momento, nessa ocasião que Ismael nasce. Mas o nosso jeito imperfeito traz consequências e imperfeições para a nossa vida.
Deus está no controle de tudo, existe a vontade soberana e a vontade permissiva. No caso de Ismael, nós vemos claramente a vontade permissiva de Deus, que também, se quisesse com a sua soberania, impediria esse arranjo. Mas dentro da sua vontade permissiva, Deus ele vê, né, Abraão com essa ansiedade, como ele vê a nossa diariamente também, quando a gente vai lá e toma a frente. E Deus, podemos dizer assim mesmo, respeita, né, as nossas decisões. Mas tudo que o homem plantar, ele colherá. Isso trouxe lá na frente um cenário de dor, de rejeição, de distanciamento, de afastamento, de briga, de competição, ou seja, uma família quase que se perdeu e pessoas sofreram e pagaram um alto preço por essa ansiedade, por essa imperfeição de Abraão. E é esse cenário caótico que a gente traz, trazendo uma aplicação nesse momento, pastor Samuel, para muita gente que está assistindo a gente e tinha promessas grandiosas de Deus, mas você não aguentou de esperar. E aí você foi e se envolveu e se precipitou e agiu e aconteceu e agora está aí o caos. Como é que administra tudo isso? Nós estamos aqui para chamar a sua atenção. Em o nome de Jesus, nós chamamos a sua atenção agora para dizer que o Deus de Ismael, ele não mudou. Nesse cenário caótico de consequências, de precipitações, de ansiedade, Deus ele não se fez alheio, não se fez indiferente. Apesar de não impedir a colheita de tudo que a gente já citou aqui, mas Deus estava ali pronto para ouvir quem clamasse. E é interessante que o nome Ismael quer dizer Deus te ouve, o Deus que ouve. E Ismael, quando ele vai ser lançado através dessa rejeição da família tradicional, quantas pessoas que eu atendo no gabinete, pastor Samuel, que são filhos de relacionamento assim, fora do casamento. Quando alguém, num deslize, numa precipitação, enfim, por seus motivos, produz uma vida e essa vida nasce sem culpa. Ela não tem culpa. Me lembra aquele cenário do cego que os discípulos perguntam para Jesus quem pecou para ele ser assim. Jesus falou, não, nem o pai, nem a mãe, nem ninguém. Ele é assim para que a glória de Deus se manifeste. Então, mesmo pessoas que não estão aí no centro, né, estão até à margem, essas pessoas, elas estão totalmente ao alcance de Deus para que o poder dele se manifeste e traga uma trajetória diferente para ela, uma nova história, a novidade para a vida dela. Porque quando Ismael vai sofrer por isso, como muitos homens e mulheres sofrem, por falta de uma família, né, padrão, ajustada, mas ele clama. Ele podia ir para o deserto revoltar, dizer, meu pai, a mulher dele, não sei o quê, e se tornar a pior pessoa do mundo, mas não. Ele, junto com sua mãe, vai clamar a Deus. Ele chora. E é quando vem aquela frase, né? A gente conhecia o Deus de ouvir, agora a gente conhece o Deus que vê. Porque quando eles choram, quando eles clamam, Deus vem. Deus ouviu e desceu para resolver a situação. Não tinha água, não tinha mais nada, um deserto danado na vida, e a novidade se apresenta com provisão, com escape, com saída, com uma novidade de vida para Ismael. O que eu acho interessante, pastor Renato, nessa história é que a própria mãe já havia virado as costas e dizendo, não, eu não quero ver o fim. Porque na mente dela era o fim. Ela vira as costas e diz, não, eu não quero ver o fim. Eu não quero ver o menino sofrer, eu não quero ouvir o menino chorar. Mas Deus, enquanto a mãe virou as costas, Deus, ele estendeu as mãos e ele diz para ela, eu ouvi o choro do menino. Ele chega para suprir a necessidade. Ele chega para abraçar, para acolher e para dizer assim, olha, desamparado vocês não estão. Alguém pode ter lançado palavras, pode ter expulsado, pode ter rejeitado, pode ter descartado, jogado fora,
Mas Deus não. Deus, ele é tão misericordioso que não importa se a sua vida é fruto de um erro, em detrimento de uma falha de alguém, para Deus a sua vida é muito valiosa, é importante, é preciosa. E é por isso que ele abraça, é por isso que ele acolhe, e ele cuida, ele supre as necessidades, e é por isso que Ismael cresceu, se desenvolveu e se tornou grande também. Eu não sei qual é a sua dor, eu não sei em qual âmbito você enfrenta a rejeição, eu não sei o distanciamento, o afastamento de pessoas e o quanto isso te afeta. O que eu sei e o que Deus está falando com você nessa madrugada é que Ele te ouve, Ele te vê. Ele não está alheio a todas essas ações e reações e atitudes e consequências, Ele não está alheio. Ele está esperando o seu grito de socorro. Você tem duas opções, você pode se vitimizar por tudo que fizeram com você e que aconteceu antes de você. Mas você pode também ser o herói da sua história. Você pode ser o protagonista da sua história. E dizer assim, independente de como eu nasci, aonde eu nasci, eu tenho um Deus para trazer uma novidade para a minha vida. Eu quero viver essa novidade. Eu clamo porque Ele me ouve e Ele me vê. É sobre esse Deus que nós estamos falando e te convidando para conhecer mais e mais de perto. Não sai daí, Deus vai continuar falando com você. Palavra, louvor, profecias, revelações, muita coisa para te edificar, como você já tem sido edificado até aqui. E no final, a gente volta orando por você. Até já. A Bíblia diz, o povo começa a murmurar. Moisés, Deus tirou a gente lá do Egito para morrer no deserto. De repente, água. Água. Estavam achando que iam morrer. A água. Irmão, já aconteceu de você estar bem cansado, extremo, suando, quebrado, moído, a boca seca. E tudo que você mais quer é se deparar com a água e alguém chega e te dá aquela jarra. Você vai tomando assim, igual você toma um vinho. Ou suco de uva, para quem se escandalizar. Só quando eles foram com toda essa sede na água, a Bíblia diz que a água era amarga, águas de Mara. Esses dias um irmão entrou no meu carro e ele estava com muita sede. Correria, ele entrou no carro, estava com muita sede. E ele viu uma garrafa dentro do carro. E quando ele olhou a garrafa, ele falou: meu Deus, e parece até a minha garrafa. É a minha garrafa, é a garrafa que eu coloco água. Ô irmão, na sede, do jeito que veio, voltou a água. O outro irmão estava no volante, passou Samuel, falou: o que foi, meu filho? Ele falou: não é água não. Acho que depois vai ter que cortar isso da televisão.
Meu carro quebrou num lugar, irmão, não tinha banheiro. E eu esperando o seguro não chegava. Jesus, que desespero, o que eu faço? Não, pai, vou sair aí fora, Deus me livre, alguém passa, vê o pastor. Uma garrafa. Isso foi no dia anterior. Os irmãos foram buscar o carro, irmão. A garrafa. Ai, igual que eu coloco água. Dá para imaginar a decepção? Pastor Samuel, como um bom baiano, mandou um vídeo rindo que chegar chorava. Falei, pastor Samuel, que maldade. KKKKK. Eu falei para ele, pelo menos é ungido. Falei, meu Deus, pastor Samuel, você é demais. O povo foi, irmão. Colocou água para fora, igual o irmão colocou. É amarga. Isso não resolve meu problema. Sabe o que diz a ciência? E todos os estudos daquela região de Mara, magnésio de potássio. Já tomou aquele Magnavita? Aquele leite? Faz um bem, né, irmão? Limpa tudo, né? E é docinho, maravilhoso, é? Não. Amargo, amargo, amargo. Eu era criança e minha mãe dizia, meu filho, bebe porque é para o seu bem. Mas mãe, está horrível. Bebe porque é para o seu bem. E quando eu dava muito trabalho, ela conseguia aquele jeitinho de mãe, pega a boquinha assim, né, irmão? Segura a mãozinha aqui, né? E delicadamente coloca o remédio. Você até tenta fazer um gargarejo aqui para ver se volta, mas depois você cansa e engole. Por quê? É amargo, mas sara. Você consegue imaginar 5 milhões de pessoas andando no deserto sem higiene nenhuma? O tanto de doença que vai acumulando numa época que a medicina não tinha, mas nem de perto. Os medicamentos, o nível que tem hoje. Aquele povo estava todo contaminado, irmão. Aquele povo estava todo doente. E o que é que aquele povo precisava? Se não de uma água com magnésio de potássio, se não de uma água amarga para fazer a purificação de tudo aquilo. Só que eles não entenderam que era amargo, mas sarava. Eu já passei por desertos na minha vida, que eu fui com a cara na lona, e eu dizia, por que, Senhor, esse amargo? Eu sou seu filho, Senhor. Lá na frente eu entendi que se eu não tomasse aquele amargo, eu não poderia chegar aonde Deus queria que eu chegasse. Pastor, o que isso tem a ver com a minha vida? Deus hoje está falando contigo nessa palavra. Esse momento amargo está te ensinando. Esse momento amargo está te curando. Esse momento amargo está sarando as feridas do teu coração. Esse momento amargo está te fazendo dar valor ao que realmente tem valor. Esse momento amargo está te ensinando, está te fazendo enxergar muita coisa.
Você precisa desse momento amargo para viver o doce que Deus tem. O que é que adianta chegar na terra prometida doente e morrer? Então tem que tomar um remédio amargo no meio do caminho para chegar lá na frente sarado. Se Deus não permitisse o deserto na sua área sentimental, você não viveria o relacionamento que Deus já tinha preparado para você. Porque enquanto a coisa está dando para levar, vai levando, vai levando, vai levando. Mas tem hora que você tem que encarar o remédio para você ser sarado. Está amargo, não presta. Moisés, eu já sabia que a água era amarga. Eu já sabia que meu povo ia chegar nela. Mas era necessário que eles tomassem. É necessário. É necessário. A Bíblia diz, e aqui eu termino. O Senhor mostrou uma árvore. Lançou essa árvore nas águas. As águas se tornaram doces. E ali Deus os provou. Deu estatuto e ordenança para eles. E o Senhor disse: eu sou Deus que saro vocês. E o Senhor disse naquele momento: Ele mandará calassuri andarás. A partir de hoje, Moisés, se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, se fizeres o que é reto diante dos seus olhos, se inclinares os teus ouvidos aos mandamentos, guardar todos os estatutos, nenhuma das enfermidades eu porei sobre vocês, aquelas que eu pus sobre o Egito, porque eu sou o Deus que te sara. Esse tempo amargo é o tempo da cura. Esse tempo amargo é o tempo que Deus está colocando as coisas no devido lugar na tua vida. Esse tempo amargo é o tempo do remédio. Mas hoje Deus se revela e diz: se a partir de hoje você estiver atento aos meus mandamentos, se você guardar os meus estatutos, seguir a minha direção, nunca mais você vai adoecer de novo. Eu estou curando, eu estou te curando, eu estou sarando a tua área, não só física, não só sentimental, emocional, mas também espiritual, diz o Senhor que te sara. Eles levantaram ali das águas de Mara e seguiram um pouquinho. E lá na frente já estava esperando eles. As palmeiras e as fontes de águas doces. Sabe o que Deus está dizendo? Esse amargo é temporário, as fontes já estão aí na frente. Esse remédio, é só um gole. As fontes e as palmeiras é aonde você vai deitar para descansar.
Porque o Salmo 23 fala que vale é lugar que a gente anda. Ainda se eu andasse pelo vale, andasse, deserto a gente está andando, deserto a gente está passando, mas o lugar definitivo que Deus tem é deitar-me faz em verdes pastos, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente por águas tranquilas, refrigera a minha alma. Deus está dizendo, está chegando o tempo do refrigério, está chegando o tempo do pasto verde, está chegando o tempo das águas tranquilas. Suporta o processo, avança porque eu sou contigo, avança porque eu transformo tudo que precisa ser transformado no teu caminho, na tua vida, diz o Senhor que te sara. E alas Libaramando que a surianda rácia. Deus está quebrando obras malignas no meio das famílias. Agora Deus está quebrando. Vai, igreja, com a autoridade de Deus, levanta as tuas mãos santas, sem ira e sem contenda, e vai declarando palavras de ordem agora, que todo mal sai da tua casa. Sai da vida daquele moço, sai da vida daquela moça agora. Vai falando com a autoridade de Deus. Tem exércitos de anjos saindo daqui agora com ordem de Deus, em cima das tuas promessas, em cima das tuas palavras, em cima da tua autoridade de filho de Deus agora. Os anjos estão saindo agora, está entrando em casa, em comércio, está entrando em cidades, está entrando até em países, está entrando até em países. Está entrando agora na Itália, está entrando agora nos Estados Unidos, está entrando em Portugal, está entrando em São Paulo, está entrando na Bahia, no interior do Goiás. Deus está mostrando bandeiras de estados. Maranhão, Rio de Janeiro, Brasília, Distrito Federal. Deus está dizendo, eu estou indo lá agora, filho, eu estou indo lá agora. Começa a ver pelos olhos da fé, começa a ver a libertação, começa a ver a prosperidade, começa a ver o destravar. Quem sentir de levantar, levanta. Quem sentir de pular, pula. Quem sentir de pegar no irmão, abraçar, liberar uma palavra sobre quem está na direita, esquerda, atrás, na frente. A glória de Deus toma casa. A glória de Deus toma casa. A glória de Deus toma casa. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio da unção. Seja batizado agora pelo Espírito Santo. Recebe variedade de línguas. Fale línguas estranhas agora. Fale línguas estranhas. E mãe que eu tô terebiaca. Shido com todo de cala tudo é dereba. O mundo tudo é dereba lá para vai lá. Shida derete todo para quando de cá. Stico do reba suribiandara. Deus está batizando. O Espírito Santo está batizando. O Espírito Santo de Deus está batizando. Da glória. Suas línguas vão embolar. Línguas estranhas agora. Línguas repartidas. O mesmo Espírito do dia de Pentecostes está na tarde da bênção, na nossa missão. O Espírito Santo de Deus. Adora. Dá glória a Deus. Abraça essa pessoa do teu lado. Seja cheio do Espírito Santo. Diga para ele agora: seja cheio. Seja cheio, seja curado, seja sarado, seja renovado, seja batizado agora. Recebe dons espirituais. Recebe dom de cura agora. Recebe dom de profecia. Recebe agora dom de visão, dom de revelação.
só para você adorar. 1 minuto só para você falar em mistério com Deus. 1 minuto só para você ser cheio, cheio, cheio. Ele está trazendo à existência o que não existe. O haja de Deus está aqui. Haja crescimento, haja prosperidade, haja amor, haja paz, haja agora comunhão, haja agora crescimento, haja agora unidade, união, haja agora, haja agora, haja agora. Dá as mãos um para o outro, tem uma transferência de unção aqui. Dá as mãos um para o outro, uma grande corrente de oração. Vai sacudindo a mão desse irmão, dessa irmã agora. Recebe vida com abundância. Recebe vida de Deus, vida de Deus, vida de Deus. Recebe agora, recebe agora. Novidade de vida, novidade de vida, novidade de vida, novidade de vida. Obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Não vou temer, o projeto vem de quem não erra. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Eu sirvo um Deus que é tão grande. Levanta a mão desse vencedor pro céu. Recebe essa unção se materializar. O meu Deus não faz pela metade. Eu não vou viver uma parte, por completo Ele fará. Eu vou a totalidade da promessa. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Não vou temer, o projeto vem de quem não erra. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Estava doente da enfermidade de que morreu. E Jeoás, rei de Israel, desceu a ele e chorou sobre o seu rosto. E disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Vocês estão acompanhando aí? E Eliseu lhe disse: toma um arco e flecha. Tomou um arco e flecha. Então disse ao rei de Israel: põe a tua mão sobre o arco. E pôs sobre ele a sua mão, e Eliseu pôs as suas mãos sobre as do rei. E disse: abre a janela para o oriente. E abriu-a. Então disse Eliseu: atira. E atirou. E disse: a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeque até os consumir. Disse mais: toma as flechas, e tomou-as.
e disse ao rei de Israel: fere a terra. E o rei feriu 3 vezes e parou. Então o homem de Deus se indignou. Eliseu ficou irado. E disse: 5 ou 6 vezes você deveria ter ferido. Então ferirá os sírios até os consumir. Então feririas. Porém agora, só 3 vezes ferirás os sírios. Depois morreu Eliseu e o sepultaram. Ora, as tropas dos moabitas invadiram a terra à entrada do ano. Quem pode dizer amém? Podem sentar, queridos. Essa passagem é uma passagem muito emblemática, porque é a passagem do leito de morte de um dos maiores profetas de todos os tempos, que foi Eliseu. Eliseu era conhecido como discípulo de Elias. Eliseu era conhecido como o homem que carregava uma porção dobrada de uma unção que já era uma das maiores unções que a terra já viu. A Bíblia tem profetas canônicos e profetas não canônicos. Profetas maiores, profetas menores. Canônico vem de canon, que quer dizer livro sagrado. Houve profetas que deixaram livros das suas profecias e dos seus ministérios. Estou falando de profetas como Isaías, estou falando de profetas como Jeremias. E houve profetas, também grandes profetas, mas não tinham essa habilidade, literária, não deixou rolo, mas tem as suas histórias narradas na Bíblia, são os profetas não canônicos. Eliseu, apesar de ser um profeta não canônico, não tem um livro na Bíblia chamado Eliseu. Mas os milagres que Deus fez através da vida de Eliseu foram milagres que marcaram a história, de milagres de provisão. Estamos falando de um homem que Deus usava, falava, a palavra não caía. Esse profeta, no leito de morte, o rei recebe a notícia lá no palácio: Eliseu está morrendo. O rei se levanta com uma enorme consideração pelo homem de Deus e vai visitar o profeta. Imagina aquele aparato real se movimentando. Para onde o rei está indo? Uma visita a um chefe de estado? Não, o rei está indo visitar o profeta. Quando o rei vai fazer essa oferta, porque uma visita real tem um grande valor. Estamos falando da maior autoridade na terra de uma nação, que se desloca para fazer uma visita a um homem de Deus. O profeta no leito de morte, aquela era a enfermidade que o levaria. E nisso também quero deixar uma coisa clara aqui para vocês: crente também adoece, gente, porque crente também morre. E tem que ter uma causa lá na certidão de óbito. Então tem enfermidade que Deus vai fazer o milagre, Deus está pronto para fazer milagre. Mas tem enfermidade também, é quando Deus também já contou os dias na terra, e vai precisar de uma causa na certidão. O profeta estava no leito de morte. Essa casa aqui terrestre estava acabando, mas o espírito estava inabalável. A fé estava maior do que nunca. Uma fé de quem já tinha vivido grandes experiências com Deus. A Bíblia vai dizer que quando o rei chega para fazer a visita
a Eliseu. Na verdade, foi o rei que foi visitado, pastor Samuel. A Bíblia diz que aquele que assiste, ele é assistido. Todas as vezes que nós semeamos algo de bom, você pode ter a certeza que Deus, Ele é Deus para nos recompensar, independente para quem seja que a gente esteja fazendo o gesto de bondade. Porque quando estamos fazendo um gesto de bondade, nós estamos simplesmente tendo DNA divino, porque a Bíblia diz: Deus é bom, provai e vede que o Senhor é bom. Então os seus filhos, eles precisam ter um coração como o do pai, um coração bondoso. Agora o rei vai visitar, e ele que é visitado, ele chora: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. O rei está chorando, e o profeta, debilitado, levanta a voz e diz: assim diz o Senhor, pega agora o arco e pega a flecha, rei. Vai até a janela e abre a janela. A janela estava fechada. A Bíblia fala algumas vezes de janela, e tem uma particularidade na janela: janela se abre por dentro. Quando a Bíblia diz: trazei os dízimos e ofertas à casa do tesouro, para que não falteis mantimento na minha casa, então faça a prova de mim se eu não vou abrir o quê? A janela do céu. Ou seja, é Deus abrindo lá do céu aquilo que só Ele pode abrir, para derramar bênçãos extraordinárias sobre a vida dos seus. Abre a janela. O rei abre a janela. Lança a flecha agora, rei. Eu fico imaginando a cena. O rei está ali. Meu Deus, o profeta está morrendo. De repente, o Espírito Santo toma o profeta com autoridade. O rei fala: meu Deus, um paciente terminal desse jeito, doutor Devani? Como é que pode um paciente terminal desse jeito? Me faz lembrar, Marcos, quando eu tinha acabado de sair do centro cirúrgico, no Hospital do Queimaduras em Anápolis. E você sai do centro cirúrgico, eu fiz uma cirurgia de 8, 10 horas, anestesia geral, tem aquele tempo de recuperação da anestesia, todo mundo em cima, vendo batimentos, isso e aquilo outro. De repente eu lembro, irmão, que eu vi só um vulto assim, e o Espírito Santo me tomou. Eu não tinha força nenhuma, mas o Espírito Santo me tomou. Eu levantei a mão, mesmo totalmente anestesiado ali, voltando, balancei a mão e falei: ali. Aí abriu-se, um olhou para o outro, era uma irmã que estava lá no canto. Chamei. A irmã encostou perto. O paciente está lá, voltando da anestesia, centro cirúrgico, 10 horas de cirurgia. O que eu te entreguei você não vai perder. Por que você está temendo? Ela tinha recebido uma carta. Depois ela foi no meu quarto contar. Ela tinha recebido uma carta do banco dizendo que a propriedade dela, a clínica dela, o apartamento dela, toda a propriedade deles estavam indo a leilão, que ela tinha perdido aquela propriedade por dívidas. Ela estava ali desesperada, ela estava ali dentro daquele centro cirúrgico, mas a cabeça dela não estava ali, estava preocupada. E aí Deus vai e toma o paciente lá no leito para falar com ela dentro daquele centro cirúrgico. Pastor, o que aconteceu depois disso? Vou só resumir, porque é uma história dentro da outra. O Espírito Santo me trouxe a memória agora. Tempos depois, a casa foi para leilão. E aí? Você tem uma palavra, uma promessa de Deus, e a realidade vem e te confronta. Deus falou que eu não ia perder. O advogado tentou de tudo e a casa foi para leilão. E agora? Em meio a isso, ela passa a acompanhar o pastor Renato. Tomou a frente para o cirurgião, falou: ele vai fazer todo o pós dele. Ele é de onde? Lá de Minas. Vai fazer todo o pós lá na clínica. Não vou cobrar nada do senhor, não vou cobrar nada desse homem de Deus. Me levou para a casa dela, fiquei lá tratando. Irmão do céu, quase que eu perdi as cirurgias todas, de tanto que eu comia também naquele lugar. Era vitamina de cupuaçu, vitamina de açaí, não sei o que, e eu numa dieta, irmão. Não tinha inventado monjaro na época. E aí, meu filho, era um tratamento de príncipe.
E Deus falava. Eu fui embora, ela passou a me acompanhar pela live. Para resumir, ela e a família dela desceu em batismo depois que a missão veio para Goiânia, foram todos salvos. Através da vida dela veio a missionária Carla, o presbítero Cristiano, foram através da vida dela. Olha, assiste essa live, assiste esse pastor, assiste esse homem de Deus. Gente, o tanto de gente que a Jô ganhou para Jesus faz a gente entender porque que Deus não podia deixar passar aquele momento, tinha que levantar o homem de Deus naquele leito para entregar uma palavra para ela. Pastor, e a casa? O que aconteceu? Também resumindo, foi para leilão. Um valor irrisório, 100 e poucos mil reais, um prédio de esquina, irmão. Esse povo de leilão no Brasil inteiro fica tudo igual urubu, esperando a oportunidade. Um prédio de esquina em Anápolis, bairro bom, comercial, mercado embaixo alugado, clínica dela do lado, apartamentos em cima, foi por 100 e pouco mil para leilão, não teve lance, voltou, o advogado conseguiu, ora com o juiz, falou com o juiz, mostrou a situação da família, Deus mudou o decreto, o leilão foi cancelado, a casa está lá na mão deles, eles estão lá, aleluia, porque Deus fala e acontece, a última palavra é do Senhor. Quem é Eliseu? Meu pai. Deus é Deus lá em Curitiba, Deus é Deus lá em Salvador, Deus é Deus em Goiânia, Deus é Deus nas nações, porque Deus diz, não é aqui, é lá. Deus é Deus também na vida de Rafael. Eu te marquei, filha. Pediram a tua alma dentro de um terreiro em Salvador, num lugar chamado Imbuí. Só que Deus diz assim, há 40 anos atrás, eu já tinha decidido sobre a tua história, eu já tinha decidido, sobre Andarrácia, que você viveria para fazer a diferença e vai fazer, por isso que eu já fechei sua sepultura, não foi uma, nem duas, nem três, nem quatro, nem cinco, só que o Senhor diz assim, agora é tempo de vida com abundância, se achega a Deus, Ele se achega a ti, para te fazer viver coisas grandes e firmes, coisas extraordinárias. Deus marcou esse encontro aqui hoje contigo, e Ele diz assim, como eu escolhi o filho da Catarina, Eliseu, para ser o seu pai. Eu sou um pai perfeito, eu sou o pai presente, eu sou o pai que zelo, que cuido de ti, e faço o que ninguém pode fazer. Seus sonhos vão ser realizados, a história não acaba em você, depois de você tem descendência, diz o Senhor. Dá um abraço nela aqui, Andréia, enquanto a igreja dá glória, aleluia, enquanto a igreja... Te amo, Deus, sua graça nunca falha, todos os dias eu estou em tuas mãos, desde quando me levanto até eu me deitar, bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Eu cantarei a bondade de Deus, tua doce voz que me guia, Que me guia em meio ao fogo, na escuridão, sua
presença me conforta. Eu sei. Sei que és meu Pai e amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. Erga a tua voz e diga: és fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tem. Eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és Tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Você pode levantar sua mão e dizer isso agora, vai, bem forte. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu bati Te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu quero apresentar para vocês os nossos mantenedores. São empresas que têm o compromisso de investir no reino de Deus, na propagação do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Falo agora da Nouvem. Nouvem, suas pernas saudáveis. Especializado em angiologia vascular. Dr. Marcos Vinícius Cerqueira está com uma linda equipe que ali estará tratando das suas pernas, para suas pernas estar cada vez mais saudável e garantir para você uma melhor qualidade de vida. Tratamento vascular, doenças como lipedema, que hoje a gente tanto ouve falar e que prejudica, gente, são dores nas pernas, os mais diversos males, enfim, Nouvem Pernas Saudáveis. O telefone é esse aqui e você faz o contato, usa o cupom Nossa Missão. Pensou em construção, pensou na Léo Construções. O irmão Léo, ele tem uma equipe altamente técnica, capacitada e com compromisso para cuidar da sua reforma, da sua construção. Léo Construção, esse nós indicamos. O telefone está aqui. Entre em contato e faça o seu orçamento. Vamos falar sobre moda feminina. Ana Fara é mais do que uma marca de moda. É se vestir com feminilidade, com propósito e com autoconfiança. Marque e grave esse nome. O telefone está aqui, entre em contato, conheça as coleções para que você, mulher de Deus, possa estar cada vez mais bem vestida. Ana Fara, a melhor carne de sol do Goiás você encontra no restaurante Cabeceira. A carne do sol do Cabeceira é de longe, a carne do sol mais desejada que nós temos aqui em Goiânia, no setor Negrão de Lima, aqui no endereço que você acompanha nesse momento, neste telefone, que você pode tirar qualquer das suas dúvidas e principalmente fazer a sua reserva para estar comemorando essa data especial ou aquele almocinho e aquela janta caprichada.
Carne do Sol do Cabeceira, a melhor. Soluções financeiras é no Goiás Bank. Empréstimos seguro, abra a sua conta e tenha os melhores serviços financeiros através do Goiás Bank. Acesse aqui, está o endereço do Goiás Bank, o telefone para contato, para que você possa abrir a sua conta e tudo é digital, sem burocracia. Dinheiro na mão, serviços financeiros de qualidade, Goiás Bank. O salão de beleza mais tradicional do Centro-Oeste. Estamos falando do Letouche. Letouche é uma verdadeira grife da beleza, tanto feminina como masculina, através da barbearia Letouche. E também, com a Letícia Tavares Joias, vira um verdadeiro complexo de beleza e de bom gosto. Letouche, pensou em beleza? É a grife do Centro-Oeste. Você, mulher, cada vez mais bela é na Miss Make. Maquiagem com qualidade, com requinte, com bom gosto, com uma consultoria completa em cada loja, onde você vai descobrir exatamente o seu tom, os melhores produtos, os mais adequados para a sua pele. Estamos falando da Miss Make, uma loja abençoada, com franquias espalhadas nos mais diversos lugares de Goiânia, Goiás e de todo o Brasil. Miss Make, maquiagens. São palavras que simplesmente alcançam corações e entra como uma flecha. A Bíblia diz que a palavra é mais penetrante do que uma espada de dois gumes, pastor Samuel, e é essa palavra que traz como lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, a direção, a resposta e o alimento. A palavra de Deus é alimento. Agora vamos orar, vamos falar com Deus e que essa oração possa te trazer um ânimo, possa te trazer a força para você se levantar e viver a novidade que Deus tem para você e para a sua casa. Deus só precisa de uma pessoa para mudar a história, muitas vezes, de toda uma nação. O Ismael, que a gente falou aqui no começo, se tornou um grande guerreiro, um grande príncipe, pai de muitos príncipes, princesas, e hoje o tão conhecido povo forte, próspero, o povo árabe, são justamente os descendentes de Ismael. Vamos orar? Vamos falar com esse Deus que muda a história? Querido Deus e eterno Pai, na Tua presença, nós queremos apresentar os Teus filhos e filhas agora nesse momento. O Senhor é o Deus que sonda cada coração, cada mente, até mesmo os pensamentos, o Senhor sabe decifrar. Deus, não importa, Senhor, qual seja a história que esta pessoa carrega, seja uma história de muitas alegrias ou seja também uma história de muitas tristezas. Seja uma história de muitas honras, ou seja, também uma história de muitas vergonhas. Sim. O Senhor é especialista em transformar. O Senhor é especialista em trazer uma novidade, em trazer algo novo. E eu quero crer que o Senhor é o Deus que alcança esse coração agora. Eu quero crer que o Senhor é o Deus que alcança essa mente agora. Traz, Senhor, o sono do justo, a Tua proteção, a Tua paz, a Tua bênção, a Tua alegria. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo repouse sobre as nossas vidas e permaneça, não só por hoje, mas para todos sempre. Amém e amém, Jesus. Um forte abraço, meu amigo e minha amiga, meu irmão e minha irmã, e já coloque aí na sua agenda, coloque já a determinação no seu coração de na próxima quinta-feira está conosco, na Quinta Profética. Vem cá, se levanta como profeta para a sua vida e para a vida de quem você ama. Vem buscar e viver a novidade de Deus. Nesta quinta-feira, encerramento do Abril, essa poderosa campanha Abril da Novidade de Deus. Um beijo no seu coração e, pastor Samuel, nos despedimos com o nosso convite
Vem ser feliz. O programa Nossa Missão. Nossa Missão. Com o pastor Renato Silver. Levando a palavra de vida aos corações. Um programa da Nossa Missão Church. Uma igreja missionária cuidando de vidas. Direção-geral, pastor Renato Silver. O profeta do Vale. Vem ser feliz.